Que beleza! Sexta-feira. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. A associação em paralelo, como o nome já sugere, os resistores estarão lado a lado, ó. Mas o mais importante para caracterizar esse tipo de associação, as saídas de um lado, ó, têm que estar conectadas, todas. E as saídas do outro lado também têm que estar conectadas todas. Aí sim, confirmou uma associação em paralelo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já vi o cara fazer isso aqui, ó. Parece o que isso aqui? Se tu olha de cara, assim, só batendo o olho, pode dar a sensação que está em paralelo, porque está um do lado do outro, né? Mas eu conectei essas saídas aqui? Eu conectei essas saídas? Não, ó. A saída de um está conectado na entrada do outro, que está conectado na entrada do outro, é uma associação em série. E o cara faz de um jeito que o aluno leigo bate o olho e dá a sensação de que é paralelo. Tá beleza? Então, muito cuidado. Da mesma forma, olha só a sacanagem. Olha só a sacanagem. Paralelo. Isso é uma associação em paralelo. Porque a saída desse está conectada na saída desse e está conectado nesse também. E todas as outras saídas, ó, também estão conectadas, ó. Virou paralelo, mesmo estando alinhado. Calma, tá? Eu não vou te sacanear desse jeito, óbvio. Não agora que a gente acabou de começar a brincar. Só estou te mostrando que não é só bater o olho e gritar é paralelo ou é sério. Tem que olhar com carinho. Ele pode ser tipo assim e ser em paralelo. Pode acontecer de ter as duas juntas, inclusive, tá? Começar em série e depois virar paralelo. Na próxima aula a gente já vai ver essa associação que é chamada de associação mista. Mas fica tranquilo, se tu aprender em série, que tu viu, foi tranquilo, eu fiz na tua frente, e aprender em paralelo, que eu prometo que vai ficar mais fácil ainda, tu vai matar a mista também. Ótima colocação, já tá tudo lá na frente. Galerinha, olha só. Primeira colocação. Imagina que eu pego esses fios aqui, ó, e boto na tomada da tua casa, 220 volts. Eu te pergunto, qual é a voltagem nesse cara? 220. E nesse? Deixa eu ver, tá na tomada e tá encostado no cara, 220. E esse aqui? Deixa eu ver, tem na tomada fio e esse fio vai até o cara, 220. Ou seja, na associação em série o que era igual era a corrente. Agora o que é igual para todos é a voltagem. Então, em paralelo, a tensão, ou seja, a voltagem é a mesma em todos os resistores. Em todos os resistores. Isso é que é marcante na associação em paralelo. Se um dos caras está com 1000 volts na cabeça dele, os outros amiguinhos dele que estão em paralelo, obrigatoriamente estão recebendo 1000 volts. Primeira coisa importante. Vamos chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2, esse de R3 e vamos fingir que tinha até mais ali. Eu quero transformar esses todos em apenas um resistor, chamado de resistor, muito obrigado, equivalente. Será que só somar vai resolver? Não, né? Porque somar eu já te mostrei que era uma outra situação, não pode ser a mesma solução para situações diferentes, né? Só se elas representassem a mesma coisa. E nós acabamos de ver pela própria característica que não é a mesma coisa. Nesse caso, meus amigos, para calcular o resistor equivalente, a gente usa essa formuleta aqui, ó. Numa aula de assistência, quem quiser eu posso deduzir essa fórmula, é bem fácil de deduzir, bem tranquilinho. Bem mais fácil, por exemplo, que a dos espelhos esféricos que eu deduzi em sala com vocês. Ela é tão fácil que geralmente eu evito deduzir, né, para que o aluno de repente se estimule a tentar pensar sobre o assunto. Mas se alguém quiser uma assistência, eu farei com o maior prazer. Cuidado, meu querido, eu sei que olhando para essa forma tu quer capotar ela, só que se tu capotar ela, ela fica igual àquela. Então é óbvio que ela não pode ser capotada. O resultado está diferente. Frações, tá vendo? Se tu não dominar a fração, vai pagar um preço alto agora na eletrodinâmica. Tem que lembrar que para somar e subtrair fração tem que tirar o... Divide, multiplica. Eu não escutei, tira o... Quase me arrepiei. Se fosse um pouquinho mais forte esse coro, eu ia me arrepiar todo. Então, ó, é inadmissível que o aluno na tua idade, um semi-adulto,
não tem esse domínio de fração. Eu lembrava que era chocante para mim no meu terceirão olhar para o lado e ver que a maioria não sabia fração, certo? Então se tu tiver nessa situação, resolva esse detalhe. Tira o MLC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Depois vai ter macete para tu agilizar a tua vida, mas tens que saber fazer do jeito clássico e básico também. Galerinha, quando eu fizer esta soma, eu vou encontrar um único resistor que faz o mesmo trabalho de todos os resistores. E aí o circuito que era horrível vai virar um circuito bobo. A gente faz V igual a R vezes I e detona mais uma vez. Vou fazer um exemplo para vocês. Um exemplo bem tranquilo, ó. Só para a gente começar a conversar. Vou pegar uma bateria de caminhão aqui de 24 volts. Vamos conectar um resistor de 6 ohms e um resistor de 12 ohms. Posso chamar um de R1 e o outro de R2. Vocês concordam que eu já sei de antemão a voltagem atuando em cada um? Então, antes de me preocupar em somar, eu posso simplesmente fazer V1, R1, e eu posso também fazer. Muito obrigado, é só usar o bom senso. 24 só porque está em paralelo. 6 ohms, está multiplicando, passou dividindo, e 4 amperes. Obrigado, amigo. V2, só porque está em paralelo. 12, está multiplicando, passou 24 por 12. Eu pergunto então, se tu está atento, tu vai saber responder com facilidade. Qual é a corrente que passa pela bateria? No de cima está passando quanto, gente? 4 amperes, não é isso? No de baixo está passando quanto? 2 amperes. Se aqui vem 4 e ali vem 2, aqui tem que ter quanto? Com certeza, corrente elétrica não pode desaparecer ou se criar uma lei. Se por um passar 4, por outro passar 2, na hora que esses fios se unem, tem que passar 6 amperes. Beleza? Tu vê, no começo, quando a gente bateu o olho nessa fórmula, deu a sensação de que paralelo seria mais difícil. Acabou ficando mais fácil porque eu já sabia a voltagem de cara. Aí eu pude fazer V igual a R vezes I, a fórmula sagrada. Só por curiosidade, vamos ver quanto é que dá a soma desses dois? Usando a fórmula ficaria, resistor equivalente é igual 1 sobre 6, 1 sobre 12, mínimo entre 6 e 12. Quando o maior é divisível pelo menor, ele próprio é o MLC, uma regrinha prática, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Muita atenção aqui, ó. Depois que tu somou, para tu achar o resistor equivalente, tem que inverter os dois lados, ou fazer o cruz credo. Eu prefiro inverter os dois lados, que aí o resistor já fica isolado. 4, obrigado amigo, 4 ohms, tudo bem? Quer dizer que este circuito, ele funciona identicamente a esse circuito mais bobo, com apenas um resistor de quanto? De 4, não é? Não foi o 4 que equivale àqueles dois? Se eu fosse fazer V igual a R vezes I, o V é quanto? E o R? Está multiplicando, passa 24 dividido por 4? 6. Foi o que a gente concluiu, não é? Beleza? Foi o que a gente concluiu, que era 6 amperes. Só para mostrar que fazer a soma realmente funciona. Peraí. Quanto é que está passando na bateria? 6. Por aqui passa 2. E lá por cima, concordas que a corrente foi dividida? A corrente que passava pela bateria foi dividida um pouquinho para cada resistor. Não é isso? Se o apelido dessa era divisora de tensão, qual é o apelido que essa associação vai ter? Divisora de corrente. Obrigado. Tu vê, eu te mostrei a ideia da associação em série e te mostrei a ideia da associação em paralelo e fiz exemplos separados, que é o que eu recomendo que tu faça por enquanto. Que tu pegue na tua apostila só em série e tente resolver, tu pegue na tua apostila só paralelo e tente resolver, para que na próxima aula eu faça uma mistura dos dois, faça uma associação mista com uma parte em série e outra parte em paralelo. Aí depois que eu matar aquele de exemplo para vocês, eu vou passar outros para vocês vocês façam a associação mista. Mas primeiro nós temos que dominar essas duas ideias, certo?
Lembrar que em série a corrente é a mesma e a tensão é que se divide. Lembrar que em paralelo a voltagem é a mesma e a corrente é que se divide. Para somar em série é só somar. Para somar em paralelo é bem mais delicado, tem que fazer a soma dos inversos, tem que manjar de fração. Outra curiosidade que eu acabei não falando no 3A. Quanto é que eram as resistências equivalentes? 6 e 12. Aliás, as resistências originais. E a equivalente? Menor que a menor das resistências, né? Concorda comigo? Isso sempre ocorrerá. Sempre que tiver resistores em paralelo, se tiver um de 1 milhão de ohms e outro de 1 ohm, quando tu for somar, vai dar menor que 1. E se não der menor que 1, apaga e faz de novo, porque deu errado. Certo? Beleza? Ó, quando tiverem vários resistores em paralelo, a soma desses resistores dá sempre menor que o menor deles. Depois a gente pode entender o porquê que isso acontece, né? Fica evidente futuramente o porquê. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. A tarefinha sagrada é fazer uma questãozinha de paralelo e uma questãozinha de série, no mínimo do mínimo, hein? O que é? Otávio.